Olá, gente! Hoje a gente vai continuar a nossa aula de filosofia do primeiro ano e a gente vai continuar o nosso estudo do Platão. E hoje eu trouxe a obra República para vocês terem uma noção, mais ou menos, quando eu falo que todo o processo de escrita, socrática, platônica, ele é baseado em diálogo. Nas últimas aulas a gente falou bastante da questão do método de conhecimento platônico, socrático, onde a gente apresenta a perspectiva da dicotomia mundo sensível, mundo inteligível, mundo sensível como o mundo das sombras, o mundo das aparências, o mundo das representações e o mundo inteligível como o mundo das ideias, o mundo da verdade, onde os conceitos são construídos. E aqui, essa questão sobre a dicotomia platônica, ela é apresentada na República, tá? Que na verdade é uma obra platônica, mas que ela apresenta diálogos do Sócrates. E quando eu falo diálogos, eu estou falando diálogos mesmo. Se a gente estivesse na sala de aula, eu estaria mostrando esse livro para vocês. Todo o processo do livro, todo ele é feito praticamente em diálogo. Você tem diálogo o tempo todo. São mais de 400 páginas só de diálogo, onde, através desse processo constante de troca, de discussão contínua entre o Sócrates e os outros interlocutores, ele vai chegando a uma verdade. Então, algumas coisas que a gente precisa lembrar antes de a gente ir para o próximo passo na filosofia platônica. O método de conhecimento platônico, ele também acredita na questão da razão, mas ele deixa bem claro a questão da dicotomia, ou seja, que existiria um mundo sensível, que é o mundo onde a gente adquire conhecimento pelos sentidos, e o mundo inteligível, que é a racionalidade. Por que ele faz essa divisão? Porque para ele, o que nós temos aqui no mundo sensível são representações de ideias, são cópias. E o que acontece é que quando a gente está nesse processo de olhar algo, olhei esse livro pela primeira vez, não significa que eu esteja conhecendo esse livro. Eu estou relembrando o conceito de livro que só existe no mundo inteligível. Esse relembrar é também conhecido como reminiscência platônica. É como se no próximo, quando eu olho para algo, eu lembro daquilo e aí eu consigo chegar ao conceito. Então, não existe a menor condição para o Platão de adquirir conhecimento nesse mundo sensível, porque se o mundo sensível é um mundo de cópias e essas cópias normalmente são imperfeitas, eu não tenho como ter conhecimento do conceito. Então, o conceito vai se dar apenas na razão. Então, isso é muito importante a gente deixar claro, porque volta e meia as pessoas têm uma certa confusão achando que não, dá para ter conhecimento sim no mundo sensível, ou o mundo sensível ajuda a gente a chegar no conhecimento. Em Platão, não, isso é impossível, tá? O mundo sensível, ele não leva você a nenhum tipo de conhecimento. O máximo que ele pode fazer é você relembrar um conceito. Isso não é ter um conhecimento. Você só vai formar o conhecimento, que é a formação da verdade, do conceito, a partir da perspectiva da racionalidade. Só através da razão que você vai adquirir esse conhecimento. E aí, essa razão está ligada ao quê? Ao mundo inteligível. Então, não é que o Platão ele acredita na existência factual de que existem dois mundos divididos. É que o Platão ele vai fazer essa representação desses dois mundos a partir da perspectiva dessa teoria da dicotomia, porque na verdade ele está querendo dizer o seguinte: olha, os sentidos eles não podem nos trazer conhecimento, porque o mundo que a gente vive ele é composto de representações dos conceitos, mas eles não são os conceitos. Então, quando eu chego numa sala de aula e vejo um monte de carteira, ali não é a carteira verdadeira, ali é a representação do conceito. O conceito verdadeiro, ele só pode ser formulado na razão. E aí, essa ideia é interessante porque também, se a gente partir da perspectiva de tentar obter conhecimento apenas pelos sentidos, também isso é impossível. Porque os sentidos, por exemplo, eles são subjetivos. A forma como eu sinto algo, como eu enxergo algo, como eu ouço algo, é diferente do outro. Então, se dentro da perspectiva da filosofia antiga, o objetivo maior é encontrar uma verdade universal e absoluta, no caso do Platão e do Sócrates, então eu tenho que compreender que nesse processo de busca por uma verdade universal absoluta, eu só posso conseguir na razão, porque os sentidos jamais vão conseguir me levar a um conhecimento universal e absoluto, porque os sentidos eles não nos dão uma noção do todo, eles não nos dão uma noção da complexidade das coisas, O que os sentidos eles nos trazem? Eles trazem a opinião, eles trazem a doxa, eles trazem uma visão extremamente superficial.
Nós somos uma sociedade muito ligada a essa coisa do sentido. E aí é por isso que as pessoas muitas vezes elas não se aprofundam num determinado conhecimento, elas acabam emitindo várias opiniões sobre o mesmo assunto porque elas não se aprofundaram naquele assunto. Mas o ideal é você fazer um amplo processo de reflexão sobre aquilo, um amplo processo dialético, e a partir da perspectiva desse amplo processo dialético, a gente chega a uma verdade, tá? Dentro dessa perspectiva desse método de conhecimento platônico, é muito importante dizer que o objetivo da obra República não é apresentar o método de conhecimento. O método de conhecimento platônico ele é uma consequência desse processo que é apresentado na República. O que é a República? Por que ele tem esse nome, a República? Porque, na verdade, a República é uma obra onde eles estão questionando o conceito de justiça na Grécia Antiga. E aí eles começam a questionar toda a estrutura da sociedade grega a partir dessa perspectiva de discussão sobre a justiça. Nesse processo de discussão, eles vão chegar à conclusão de que a forma como a sociedade grega está organizada não é a forma ideal. Se ela não é a forma ideal, é necessário rever essa organização. E eles percebem que um dos grandes problemas dessa organização está no processo de conhecimento, que é necessário ter um processo de conhecimento ligado 100% à racionalidade, para que a gente se chegue aos conceitos verdadeiros. E aí é que surge aquela ideia, que é uma ideia bem conhecida do Platão, onde ele entende que a sociedade grega ela é dividida em castas. E essa divisão de castas sociais ela vai perdurar ainda por muito tempo na sociedade humana, tá? Até mais ou menos o século XX você ainda tem algumas sociedades divididas em castas, como a sociedade indiana. Isso é um outro assunto, mas para vocês terem uma ideia de que não é algo que está tão longe da nossa realidade. Mas qual é a ideia base da casta? Você nasce num grupo social e você não tem nenhuma possibilidade de mobilidade social. Você vai ficar sempre naquele grupo social, independente do seu mérito. E aí o Platão ele percebe que é necessário, independente dessa questão de castas, você fazer com que todas as pessoas, todas as crianças da sociedade passem por um processo de conhecimento igual e a partir das suas qualidades descobertas durante esse processo de conhecimento, as suas virtudes, elas vão sendo distribuídas socialmente. Essa é uma visão muito interessante porque ela não é meritocrática, tá, gente? Ela não tem a ver com a meritocracia que a gente conhece, mas ela tem a ver com a ideia de você valorizar as capacidades do indivíduo em detrimento ao grupo social ao qual ele pertence. Então, o Platão ele faz essa primeira apresentação. Então, para ele, o que era ideal? Que todas as crianças, independente da casta social que elas estivessem ligadas, deveriam ser retiradas de suas casas dentro de uma determinada idade e serem educadas por filósofos. E aí, nesse processo educacional, elas iam sendo distribuídas. E aí, depois de mais ou menos 20 e poucos anos de estudo, as crianças que iam demonstrando aquela capacidade de reflexão, de questionamento, de aprofundamento no conhecimento, elas poderiam se tornar filósofos. Por que esse processo de conhecimento? Que para o Platão, a única forma de você ter uma sociedade onde os conceitos de justiça e ética fossem conceitos efetivamente seguidos, deveria ser uma sociedade onde você teria como liderança dessa sociedade não uma pessoa com uma perspectiva de poder e de controle, mas uma pessoa com a perspectiva de conhecimento. E aí surge a teoria dos reis filósofos, que seriam aqueles que organizariam a sociedade grega e organizariam dentro de uma perspectiva onde se buscasse uma sociedade ética, justa, onde a verdade deveria ser objetivo e não simplesmente um poder momentâneo. Essa ideia ela é interessante porque ela vai quebrar alguns paradigmas. Primeiro que ela vai deixar claro que todas as pessoas têm condições de iniciar esse processo de conhecimento, né? Ele não subjuga nenhum indivíduo. Segundo que homens e mulheres, de uma certa forma, também teriam as mesmas chances. É claro que questões culturais, né, vão influenciar muito a fala do Platão. Então a gente faz o quê? A gente pinça o que não está ligado à questão cultural, que está ligado à questão filosófica. E todo esse processo vai ser através de um amplo processo dialético, de um amplo processo de reflexão, de aprofundamento de conceitos. Então, você tem, nessa perspectiva, por exemplo, do Platão, uma pessoa que vem
de um grupo social como os camponeses, que pode sim virar um rei filósofo pela demonstração das suas qualificações no decorrer do seu processo de estudo. E toda essa perspectiva platônica, né, onde ele vai desde a ideia, né, do rei, da dicotomia platônica, até a perspectiva de chegar à desconstrução da sociedade grega, que seria uma sociedade muito corrupta, para refazer a sociedade dentro de um processo de conhecimento filosófico, surge com a questão do que é a justiça. Então, a República do Platão, ela mostra bem como é que é um processo filosófico, né? No processo filosófico, você nunca vai ter uma resposta direta, uma resposta objetiva, uma resposta imediata. Por quê? Porque é necessário um aprofundamento daquela ideia, um aprofundamento daquele conceito, e a partir da perspectiva desse aprofundamento vai se chegar à verdade, ou uma tentativa de chegar a uma verdade que tem que ser uma verdade universal e absoluta. Então você começa com um questionamento do que é justiça e você começa a fundar um novo processo de conhecimento, você começa a rever toda uma estrutura social, você começa a rever as bases éticas da sociedade e você vai fazendo um aprofundamento dos problemas. Você começa a compreender quais são os problemas e como resolver esses problemas. Então, é muito importante a gente entender que o Platão, ele não está só preocupado em respostas filosóficas, mas ele vai ter uma discussão muito ampla sobre a sociedade grega. Gente, na próxima aula a gente vai ver mais um pouquinho de Platão e depois a gente vai entrar no Aristóteles, que é um filósofo da antiguidade e que é muito importante também na Grécia Antiga. Ele é muito importante hoje para a gente. Muitos conceitos aristotélicos são conceitos que nós ainda utilizamos em outras áreas de conhecimento, e principalmente na área de ética e de política, ok, gente? Qualquer dúvida, tutoria toda terça e também pelo e-mail institucional.